Quem tiver aí atrás, pode sentar aqui na frente, só para não ficar com muita vergonha, né? A minha esposa, por favor, pode sentar aqui na frente, né? A Raicinha, as colegas aí também. Bom, o mote dessa apresentação aqui é para falar assim, um pouquinho sobre imaginário, que é esse grupo que a gente tem aqui também no Instituto, que tem funcionado muito bem, que inclusive ontem não pude vir na apresentação da Simone, mas já fiquei sabendo também através do Samuel. Então nós temos tentado trabalhar muito a questão do imaginário e como que as pessoas recebem o que a gente chama de discurso, né? Então vou trazer alguns casos aqui para vocês. Eu sei que não é eu não estou num momento muito, como é que eu posso falar? Eu não estou num momento muito propício, que eu sei que o momento melhor seria eu com 10 quilos a menos, mas como isso não tem jeito agora, eu vou falar para vocês da maneira que eu estou, certo? Então não entendam mal o que eu vou falar agora, que eu vou contar para vocês sobre algumas histórias. Por quê? Porque tudo que acontece hoje, tanto nas análises, né, que os psicólogos fazem, os terapeutas, eles começam a partir da história. Ah, mas a história é algo importante para a gente? A história é a nossa vida. As pessoas precisam saber de história e eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês hoje sobre a importância que tem o que a gente chama de discurso, que sempre o discurso também é carregado de subjetividade. Infelizmente, algumas coisas a gente leva com a gente, né? Eu fiz alguns trabalhos, eu vou mostrar logo porque eu estou enrolando, né? Então, micropolítica do encontro. Esse tema micropolítica, ele vem do Jules Deleuze e do Guattari, né? Quando eles trabalham a micropolítica no livro Mil Platôs. Por que disso? Eles falam que algumas coisas, né? Eles citam uma palavra política, claro, né? Mas algumas coisas, algumas mudanças que acontecem na sociedade, elas acontecem em pequenos espaços. Então, quando a gente pensa na questão do simpósio, a gente tem que pensar que algumas mudanças sociais podem acontecer daqui, né? São pequenas políticas ou micropolíticas que elas se expandem e podem se tornar macropolíticas ou coisas bem maiores, ok? Então, vou citar dois exemplos para vocês. Quem já assistiu o filme nacional aí? Começa assim, ó, o filme nacional, já viram isso? O filme nacional nunca começa pela história, sempre começa pelos patrocinadores, né? Mas é isso que acontece, quando a gente trabalha com arqueologia, né, que a gente trabalha com patrimônio público, são várias instituições que estão no meio. E dentro dessas instituições, a gente é uma formiguinha aí, né, nessa micropolítica. Próximo. Então, nesses dois casos que eu vou falar aqui para vocês, se envolve duas histórias. Pensa só, um goiano, né, que vai trabalhar no litoral, junto com vários arquitetos, engenheiros, sociedade civil, lá representada por Ministério Público, e várias pessoas, né, importantes dentro das superintendências ou instituições que trabalham com patrimônio. Aí a primeira coisa que eles vão perguntar, quando está uma reunião bem grande, assim, né, de várias pessoas assim, de respeito, doutores e tudo mais, é o que um goiano está fazendo aqui? Por quê? Porque a gente mora no centro do Brasil e parece que a nossa única especialidade é gastronomia, né? Mas na verdade não é. Então a gente trabalhou numa área, né, que começou, uma área onde que a gente pode falar que começou o Brasil, que foi por Salvador, né? Então, na minha especialidade, num trabalho que eu estava fazendo, foi um trabalho que ele é resultado de uma invasão holandesa de 1624, onde os holandeses, por não concordarem com as políticas de Portugal, né, e da Espanha, que dividiram literalmente o mundo no meio, decidiram invadir o Brasil e tomar a possessão uma parte da terra, que segundo eles não tinha nada escrito falando que, nada escrito na Bíblia, falando que a terra teria que ser dividida entre Espanha e Portugal, né? Então eles decidiram invadir o Brasil em 1624. E a próxima história que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer um link daqui a pouco, isso, é uma revolta de 1844, que aconteceu ali na região de Serra, no Espírito Santo. E essa revolta, ela foi ocasionada por um monge, né, italiano, que foi para o Espírito Santo e, no contato com famílias tradicionais da região ali entre Vitória e Serra, decidiu fazer uma igreja. Só que essa igreja envolvia mão de obra. Então ele foi buscar mão de obra de quem? Dos grupos escravos, né? Então a ideia fantástica desse religioso foi chamar os escravos para trabalhar e prometendo para eles alforria depois da igreja pronta. É óbvio que depois da igreja pronta não aconteceu isso, né?
Aí o que aconteceu? Aconteceu uma das maiores insurreições ou revoltas no Brasil, né, que aconteceu ali na região de Queimados, né, no Espírito Santo, e a gente pôde trabalhar nessa área também, certo? Então essa aqui é a igreja de Queimados, é uma igreja de 1849, onde nós fizemos alguns trabalhos de arqueologia para liberar a área para que fosse feita então a restauração, a revitalização da área. Então aqui a gente está trabalhando junto com engenheiros, representantes de universidade, arquitetos, enfim, vários grupos que se reuniram aí para poder trabalhar essa área. Próximo. Então, quando a gente fala de micropolítica do encontro, tem o caso de Morro de São Paulo, que é aquele primeiro que eu falei para vocês, que é a invasão de Salvador. A invasão de Salvador levou à construção de vários sistemas fortificados pelos portugueses, né? Porque eles não queriam passar por aquela situação que eles haviam passado com os holandeses, ok? Então eles fizeram vários fortes ou fortalezas em Salvador e fizeram também um ponto estratégico, que é Morro de São Paulo. Vocês já ouviram falar de Morro de São Paulo, na Bahia? Gente, lá é o paraíso. Eu não acreditava que estava trabalhando lá. E eu comecei, foram 5 anos trabalhando, eu comecei lá em 2012, o ano que falaram que o mundo ia acabar, né? E vocês lembram disso, 2012? Lembra? Só que o mundo não acabou em 2012, eu fiquei por mais 5 anos lá trabalhando, né? Então, lá nesse sistema fortificado, a gente teve várias situações interessantes durante as escavações arqueológicas. Uma delas, é claro, que foi um acompanhamento de perto, né, de grupos de interesse governamental que estavam próximos a gente, Ministério Público, como eu vou mostrar algumas reuniões aí para vocês, e principalmente turistas. Imagina só, minha esposa, né, eu sempre falava, ó, não preocupa, mas eu estava todo arrumado, sabe, para trabalhar lá escavando, mexendo em terra, e chegava um monte daquelas mulheres de biquíni, várias, e conversando espanhol, inglês. Eu virei poliglota. E tinha que explicar o que era arqueologia para várias pessoas. Por quê? Arqueologia é alguma coisa interessante, mas se a gente parar para pensar que todas as profissões nós temos que construir histórias, mas isso é para mais adiante um pouco. Então, olha só, nessa micropolítica do encontro que eu falei para vocês, que foi uma ideia que veio do Deleuze e do Guattari, onde vários profissionais unidos, eles conseguem trabalhar políticas públicas em pequenos ambientes. Ali eu tinha arquitetos, engenheiros, Ministério Público, organizações, comunidade, e ali virou o que a gente chama de marco teórico. Então, se a gente parar para pensar no nosso simpósio aqui, enquanto profissionais que trabalham com a saúde, não só com saúde também, né, mas nós temos historiadores, jornalistas, que trabalham com o imaginário na forma de construção de discursos, né? Então, a gente pode falar que um simpósio, qualquer evento que seja, por mais menor que seja, ou por pequeno que ele seja, ele é um marco teórico, certo? Porque daqui vão surgir outras coisas e daqui vão surgir outras oportunidades. Aí tá, eu falei muito de Morro de São Paulo, né? Que é a área onde eu estava trabalhando, certo? Ali começou em 2012, né? São várias estruturas que a gente chama de ruínas, é claro, né? Que são estruturas históricas belíssimas, que hoje está aberto para visitação totalmente revitalizado. Então isso aí é o início dos trabalhos. Próximo. Isso aqui foi o início dos trabalhos também, nosso lá na igreja de Serra, né? Lá na comunidade lá de Queimados. Então essa foi a situação que a gente chegou lá. Ali já são algumas ruínas estabilizadas e o mato tomando conta de tudo. Inclusive essa segunda foto aqui é dentro de um cemitério, né? Próximo. Então, quando a gente pensa em subjetividade, lembrando que nosso discurso, quando a gente começa a trabalhar, principalmente com patrimônio histórico, né, e a criação de histórias, porque até então são poucos documentos que ficam, é só a cultura material, nós trazemos alguma subjetividade com a gente. Por incrível que pareça, eu acho que o goiano traz uma subjetividade muito grande, que é o handap, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele tanto de mato, a minha subjetividade foi o quê? Bate handap em tudo, né? Mas é óbvio que isso aí, para quem trabalha com o meio ambiente, é uma catástrofe, né? Mas algumas subjetividades, porque as pessoas, literalmente, constroem suas identidades em âmbito regional. Então, quando a gente está trabalhando com várias pessoas, inclusive tinha algumas pessoas aqui de Brasília ontem, né? E eu pude ver alguns discursos diferentes aqui ontem por conta disso. Quais são os discursos ou qual é essa regionalidade que as pessoas trazem? Né? Então, lá quando eu estava trabalhando na Bahia e estava trabalhando em Vitória, as pessoas viam algumas coisas na gente, principalmente o discurso. Eu fui alvo de bullying.
Bullying mesmo, por conta da superintendente do IFAM, porque ela perguntou assim, qual que era o meu nome, né? Aí eu falei, Ricardo. Ela começou a rir. Cara, ela começou a rir, mas eu comecei a rir também, porque eu entendi, sabe? O sotaque, a fala, tudo é construção de identidade. Aí, nessa construção de identidade... Ah, tá, mais algumas fotos também do trabalho, mostrando que eu não estou mentindo totalmente, que a gente estava lá mesmo, né? Trabalhando. Próximo. Um pouquinho mais dos trabalhos, também. Próximo. Aqui. Então, quando eu falo de micropolítica, da construção de discursos, de identidade, da importância que nós, como profissionais, né, tanto da construção do discurso quanto profissionais da saúde, onde nós criamos história, nós temos que entender os locais que a gente está frequentando, os grupos que a gente participa e qual que é a história que a gente está construindo, né? Porque algum grau de excelência nós precisamos ter antes de promover discursos para as pessoas que a gente não conhece, né? Ou para aquelas pessoas que são formadoras de opinião. Ali, só situando aqui, né? Eu estou bem aqui no cantinho, e essa reunião foi em Morro de São Paulo. Foi uma situação, assim, para mim, assim, coisas que a gente nunca esquece na vida. Por quê? Além de Ministério Público que estava lá, superintendentes do IFAM, engenheiros, arquitetos, Fundação Roberto Marinho, que tem interesse naquela área lá, porque quase a metade da ilha lá de Cairu é deles, né? E também estava aqui o pessoal os militares, né? Que é o pessoal da Marinha. Eles estavam presentes também. Aí todo mundo falando. É lógico que o arqueólogo lá era o menor da turma, né? E tinham representantes do presidente da República, né? No caso lá, na época, era o Michel Temer. Então, todo mundo discursando. Foi assim, gente, sem mentira nenhuma. Foi uma hora de discurso. Todo mundo falando, né? E o representante da República falando e tudo mais. Aí, em determinado momento, a oradora lá, durante o discurso, falou assim, e para encerrar a reunião, agora a gente vai querer a opinião do arqueólogo Ricardo. Puxa, gente do céu. Eu não sabia o que eu fazia. Eu estava tremendo mais que bambu e vara verde, né? Aí o que acontece? Na hora da criação do discurso, você tem que lembrar da sua construção enquanto pesquisador, dos resultados que você obteve e, principalmente, não é sobre o que as pessoas querem ouvir, é sobre o que é preciso fazer. Então, naquele momento, eu entendi, dentro desse marco teórico da reunião que a gente estava participando, que eu deveria trazer ali algo que realmente fosse importante e trouxesse valor para aquele patrimônio onde estava trabalhando. Mas como que você traz valor sem trazer a sua subjetividade junto? Né? Porque, vamos pensar que ali, na cabeça de todos, era um goiano que estava falando, né? Sobre um patrimônio que era baiano. Ali é outro marco teórico também, a gente ali, daquela foto ali de cima, eu conversando também com Defesa Civil, Ministério Público e IFAM, no Rio de Janeiro, onde a gente trabalhou na construção dos piscinões. O Rio de Janeiro é caótico o centro na época da chuva, né? Enchente que vai levando carros, invade casas, tudo na região do centro. Então, o governo aí, em 2013, eles decidiram fazer os piscinões, que eram 5 piscinões, para acabar com um pouco das enchentes, né? Então, ali a gente foi chamado para reunião para mostrar o seguinte, nós vamos acompanhar toda a obra dos piscinões, por quê? Porque várias estruturas ou casas históricas, vestígios arqueológicos, estão ali próximo àqueles locais que foram trabalhados para a construção dos piscinões, né? Então, mais uma vez, a gente tem que dar a nossa opinião. Ali embaixo, foi o ano passado, na Unianguera, aqui em Goiás, falando para um grupo de arquitetos e engenheiros, que foi um encontro deles, né? Falando sobre a importância do patrimônio histórico também. E ali embaixo, foi esse ano, já com o pessoal da Fundação Roberto Marinho, onde eles estavam querendo me obrigar a mergulhar. E eu falei, não. Porque lá no arquipélago nós temos vários naufrágios. A gente costuma falar na arqueologia que os maiores sítios arqueológicos que tem no Brasil hoje estão debaixo da água, estão no mar, né? Muitos naufrágios. Então ali foi uma reunião com a gente, querendo fechar um contrato, né? Para que a gente pudesse mergulhar e fazer alguns mapeamentos. Eu falei, não. Não, porque eu não gosto nem de piscina. Minha mulher sabe como é que eu sou, eu não gosto nem de piscina, né? Mas a gente vai participar com pessoas profissionais nessa área. E daqui uns dias, provavelmente, vai sair algumas reportagens na Globo. Próximo. Tá. Aí foi lá, eu falei para vocês, mostrei as ruínas de Morro de São Paulo. Aqui já é a inauguração lá do sistema fortificado do Morro de São Paulo, né? Depois de todos
de todas as recomendações, é a entrega realmente da obra, e inclusive a construção de um museu também nesse local aí, com as peças que foram resgatadas. Para vocês entenderem, quando a gente fala de micropolítica, que é todo esse discurso que a gente está fazendo, é entender que várias pessoas, elas participam da nossa vida em relação ao discurso. E a gente vai além ainda. Aí é o resultado dos trabalhos, que surgiu uma publicação também. Próximo. É cachorrinho. Então, o que fica para a gente aqui, enquanto profissionais? O discurso do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino tem um livro fantástico, que eu sou suspeito para falar, porque eu falo sempre dele aqui, né? Que é o livro As Cidades Invisíveis. Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, Cidades Invisíveis? Todo mundo. Bom, esse livro é fantástico, porque ele conta a história de Marco Polo. Marco Polo também tem um seriado na Netflix, gente, vale a pena assistir, certo? Ele fala sobre o Marco Polo e sobre as inscrições que Marco Polo fazia para o Kublai Khan, que era o líder mongol, né? Falava sobre as cidades, né? Porque o Marco Polo, para ele não ser morto, porque o Marco Polo era um viajante, né? Que em determinado momento ele foi capturado pelos mongóis. Só que ele era uma pessoa muito inteligente e culta. Aí o Kublai Khan, né? Ele colocou o Marco Polo para fazer descrições das cidades, né? Que ia conquistando. Por quê? Porque ele entendeu que Marco Polo não ia trair ele de dentro ali de dentro da governança dele, né? Então, Marco Polo começa a descrever histórias. É claro que o Ítalo Calvino está falando de uma história fictícia. Mas o que é o grande mote aqui dessa história? Que o Ítalo Calvino, ele fala que todas as pessoas levam subjetividade com elas. Então, não era diferente de Marco Polo. Todas as cidades que o Marco Polo descrevia para Kublai Khan, que é o próximo. Bom, eu vou ler para vocês. Hoje eu trouxe o óculos. Só essa partezinha que eu vou ler. Os profissionais e sua subjetividade. É o que o Ítalo Calvino quis deixar como mensagem para a gente, né? Aquele lá é o Kublai Khan e aquele bonitinho ali é o Marco Polo, certo? Então, ó, fale-me de outra cidade. Kublai Khan falando para o Marco Polo. Aí o Marco Polo. O viajante põe-se a caminho e cavalga por 3 jornadas entre o vento nordeste e o noroeste. Prosseguia Marco e relatava nomes e costumes e comércios de um grande número de terras. Podia-se dizer que o seu repertório era inexaurível, mas dessa vez foi ele quem se rendeu. Ao amanhecer, disse: já falei de todas as cidades que conheço. Gente, o Kublai Khan não dormiu durante a noite. Ele ficou perguntando a noite inteirinha para o Marco Polo sobre as cidades que ele percorreu, junto com a caravana dele. Aí, o Kublai Khan fala para ele: resta uma que você jamais menciona. Aí Marco Polo abaixou a cabeça. Aí Kublai Khan: Veneza. Disse o Khan, né? Marco sorriu. E de que outra cidade imagina que eu estava falando? O imperador então não se afetou. No entanto, você nunca citou o seu nome. E Polo disse: todas as vezes que descrevo uma cidade, digo algo a respeito de Veneza. Ou seja, nós, enquanto profissionais, tanto na arqueologia, historiadores, analistas, psicólogos, todos nós, quando nós estamos trabalhando, alguma coisa de subjetividade a gente leva junto com a gente. Então, eu falei várias coisas de arqueologia aqui para vocês que talvez nem interesse, mas uma coisa é fato para a gente: todos os nossos discursos, eles não retornam vazios no ambiente que a gente convive. Então, para aqueles que trabalham na criação de histórias, lembre que sempre a subjetividade ela pode interferir nas coisas que acontecem ao nosso redor, certo? Próximo. Dentro desse ambiente todo de pensar nos discursos e como que a subjetividade ela pode trazer referenciais teóricos para a gente criar realmente um marco que importe, fazendo só um merchan aqui da nossa empresa, que é a Terra Nova Arqueologia, a gente criou mais 5 minutos, ok. Então a gente criou um sistema aqui, né, para atrair então um pouco sobre, ou falar um pouco sobre educação para empresas, para crianças, né, no seguinte slogan: todos nós temos perguntas. Esse é o slogan que a gente faz com quase todos os lugares que a gente trabalha, o que a gente chama de educação patrimonial, né? Todos nós temos perguntas. Mas o responder essas perguntas também é algo que requer responsabilidade, certo? Então, uma coisa só para a gente pensar: o nosso cérebro ele não consegue viver com histórias incompletas. Então, analistas são bons nisso, né?
que é completar as histórias. Então, se você tem uma história traumática, a gente tem que completar essas histórias para ser coisas boas no futuro, né? Então, o cérebro humano não consegue viver sem histórias incompletas. É por isso que todo mundo pergunta as coisas para o arqueólogo ou para o historiador, né? Então, a curiosidade e criatividade garantem a nossa sobrevivência, que é outra coisa que a gente tem que pensar também, né? Que tem um termo muito chulo assim que os arqueólogos e historiadores não gostam, que é o homem da pré-história, né? Mas se a gente for parar para pensar que o homem da pré-história só sobreviveu pela sua curiosidade, por quê? Porque ele ficava vendo o outro, né? Nossa, aquele ali comeu uma frutinha, vamos ver se ele morre. Né? Então, foi a curiosidade, né? Não por ele, mas pelo outro que ia morrer. Então, o cérebro é uma máquina incrível também. Se a gente for parar para pensar que o cérebro nosso é fantástico, mas ele tem um probleminha, né? O cérebro nosso, ele gosta de descanso. Ele é uma máquina fantástica, mas que ele gosta mais de descanso do que trabalhar. Ou seja, refletir sobre as coisas é um processo que tem que acontecer todos os dias. Se nós não refletimos sobre vários assuntos ou tudo que acontece ao redor, né, nós vivemos o quê? Nós criamos um cérebro preguiçoso, certo? E o quarto, que o ser humano é um animal social, precisa pertencer a um grupo. Então, quando a gente pensa em marcos teóricos, é pensar realmente que todo ser humano gosta de pertencer a um lugar, gosta de pertencer a um grupo, e os discursos têm que fazer sentido para ele. Né, que inclusive foi uma coisa que a gente estava discutindo nos grupos de imaginário, não é, Samuel? Sobre o pertencimento, que é aquele cara que você gosta muito, como é que é o nome dele? Que fez aquele filme de Alto Futuro? Qual foi o livro que você trabalhou aqui na última? Maffesoli. E o que ele fala sobre os grupos afetivos? Não fala nada. Nada? Quem que fala sobre os grupos afetivos? Mas, gente, ele não quer me ajudar. Bom, mas os grupos afetivos... É maldade dele. Sobre os grupos afetivos, que o Maffesoli fala, que ele não quer falar, é sobre isso, que as pessoas necessitam pertencer a alguma coisa ou a algum grupo, para que as coisas façam sentido, certo? E, para encerrar, que já passou meus 5 minutos, é esse aqui. Só voltando lá no livro do Ítalo Calvino. Toda vez que o Marco Polo falava para o Kublai Khan sobre alguma cidade, ele descrevia essa cidade com nome de mulher. Todas, né? Naquelas cidades lá, todas elas eram nome de mulher. Mas o Kublai Khan sempre falava, mas se você nunca falou de Veneza, você fala de todas para mim, mas fala da sua, né? Fala da sua história, que a sua história é importante para mim também. Então, no final, né? Qual é o nome da cidade que eu vi? Como eu vou relatar para o Grande Khan? Então, se você parar para pensar na sua história e como que você vai levar o discurso seu para as outras pessoas através da sua subjetividade, você tem que refletir muito qual que é a história que você quer levar para as pessoas, né? Para que tenha sentido e você faça diferença na vida de outras pessoas e crie o que a gente chama de um marco teórico. Ok? Obrigado. Ricardo, muito obrigada por você trazer para nós. Espera só um pouquinho que eu ainda vou usufruir de você. Posso? Eu quero que você escolha um número. 24. 24. Tem dono? Olha, ele não mereceu. Ele não te ajudou. Você não quis responder para ele, ele te pediu socorro. Pois é.